Começar de uma maneira diferente, se assim posso pedir-vos. Nós entramos num fim de semana muito especial. É um fim de semana onde celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso, hoje, eu gostaria que cada um nas suas casas, obviamente, que louvássemos a Deus com um hino conhecido, creio que pela maioria, se não por todos não, mas pronto, pela maioria, que então, diz, qual é? que diz porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. E começamos pela estrofe, Começas tu, já ias avançar Tu é que sabes cantar, eu vou atrás. Não, mas vamos cantar todos juntos. Faz de conta que estamos todos juntos e vamos louvar a Deus de todo o coração. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz para nos dar vida, ressuscitou para nos dar a redenção, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, crendo em Jesus. Eu tenho vida, descanso e paz. Posso fruir, comigo está em cada dia, me ajudando no caminho a prosseguir, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Obrigado, Jesus. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Obrigado, Jesus. Aleluia. Senhor, nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um fim de semana muito especial. Obrigada porque tu nos alcançaste, obrigada porque tu morreste a nossa morte,
para nós vivermos a Tua vida, Senhor. Obrigada por este dom maravilhoso de vida eterna que nos dás através do Senhor Jesus Cristo, através do Teu Filho amado. E porque Ele vive, nós podemos crer, não só no dia da manhã, mas nós podemos crer no dia de hoje. Nós podemos crer que Tu estás connosco todos os dias da nossa vida, porque Tu não negaste o Teu próprio Filho. Também com Ele nos darás tudo aquilo que nós necessitamos. Não é tudo aquilo que nós queremos, mas é tudo o que nós precisamos, Senhor. Amém. Nós encontramos em Ti, Tu és a fonte inesgotável. Tu és a taça que não seca. Obrigada, Senhor. Tu és o rio que não seca. Obrigada, meu Deus. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra, corações ensináveis e prontos para pôr em prática aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo, que sem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não seria possível o Teu Espírito Santo hoje habitar entre nós e em nós. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, recebe toda a honra e toda a glória, ó Pai. Amém. Amém. Aleluia. É bom louvar a Deus. Amém. É bom cantar louvores ao seu nome. Concordam? Yeah. Digam aí no WhatsApp se concordam. Ora bem, então vamos lá a João, 1 de João. Capítulo 4. Ei pessoal, vocês desapareceram? Vocês não escrevem nada? Eu perguntei se era bom louvar a Deus ou não, Tens mas tempo, tem o delay. hoje. Ah, ok, peço desculpa. Estão perdoados. Ora bem, então nós tínhamos já iniciado a semana passada o capítulo 4. O capítulo 4. E vamos agora então para o versículo 7. Obrigada por estarem a responder. A Susana diz que sim, deduz que sim, que é bom louvar a Deus, e a Raquel também concorda. Obrigada pela participação. Só aquele que não louva é que não sabe como é bom louvar a Deus e usufruir da presença de Deus de uma forma especial. Bem, então, as cartas de João. Primeira de João, uma carta muito incisiva, uma carta direta, é como uma missiva, é um míssil apontado para o quê? Apontado às heresias da época, que sofreram uma atualização para os dias de hoje. Anteriormente eram os gnósticos e os docéticos, e hoje em dia temos, por exemplo, a nova era. São os gnósticos do nosso tempo, pessoas envolvidas em coisas desde reiki e yogas, em feng shui e astrologia, mediunidade, etc, etc. Tudo isso são formas de gnosticismo e de bruxaria também, obviamente, e é isso que João está a combater, visto que ele, como um dos apóstolos que viveu e andou com o Senhor Jesus Cristo, que tocou no corpo de Jesus Cristo, ele comprova que Jesus encarnou, Jesus, o Filho de Deus, encarnou, e ele andou aqui no nosso meio com um corpo, com matéria, e é possível que o Espírito de Deus, o Espírito do homem que é regenerado, salvo por Deus, influencie a nossa carne, a nossa matéria para viver de acordo com os mandamentos de Deus. E não só vive de acordo com os mandamentos de Deus, mas vive em comunidade, numa fé comunitária, numa fé entre irmãos e uma fé verdadeira, uma fé que preza a justiça, que preza a verdade, que preza a obediência aos mandamentos de Deus, o amor fraternal.
ok? O amor entre irmãos. Mas é mais do que um amor fraternal entre irmãos de sangue, é um amor fraterno com base no amor de Deus. E é isso que nós vamos pegar aqui no assunto. Parece que João de repente estava a falar no anticristo e vencer o sistema deste mundo, e de repente agora no versículo 7 ele parece que entra assim, do nada entra no amor, mas tudo está interligado. Digamos, é uma trilogia que não se pode despegar, e nós vamos ver isso neste discurso, na continuação do discurso de João. Versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vemos aqui, logo nestes 2 versículos, João a falar de um amor. E que tipo de amor é este? É o amor que é de Deus. Que é um amor diferente. É um amor diferente da amizade. É um amor diferente... É um amor diferente, por exemplo, erótico ou sexual. É um amor diferente entre a mãe e o filho, entre família, entre irmãos de sangue. Estou a falar de família, não é? De sangue. É o amor de Deus, o amor que é de Deus, que é o amor ágape. Talvez para nós, de um modo geral, já não seja estranho ouvir este termo, que é uma palavra grega que é usada para definir o tipo de amor de Deus. Este ágape, o que é que significa? É um amor incondicional. É um amor que não pede nada em troca. É um amor incondicional. E o amor que nós temos mais parecido aqui no nosso mundo onde vivemos, o amor mais parecido com o amor de Deus é realmente o amor entre os pais e os filhos, ou seja, o amor que os pais nutrem pelos filhos. No entanto, apesar de ser o mais parecido, não é igual. Não é igual. Sabem porquê que não é igual? Não é igual porque até este amor dos pais pelos seus filhos tem por base uma necessidade. Os pais acabam por ter sempre a necessidade de saber que são amados também pelos seus filhos. Sim. E amam também nessa proporção de que são amados. Mais cedo ou mais tarde isso se manifesta. Quando há pais que são negligenciados pelos filhos e acontecem coisas, por exemplo, filhos que são ingratos, filhos que abusam dos pais. Por mais que os pais tentem ser amorosos, digamos assim, o tempo todo e amá-los incondicionalmente, há aquela necessidade sempre de saber que é amado pelo seu próprio filho. Até que depois desagua muitas vezes esse tipo de relações num amor que nos adoece. O amor doentio, não é? É um amor doentio que lá está, não é perfeito. Exato, no sentido em que, por exemplo, os pais tentam satisfazer todos os desejos dos seus filhos na expectativa de que em troca vão ser amados e queridos pelos seus filhos pelo facto de lhes terem dado. Às vezes querem ser amados do jeito deles. Sim, isso tudo. Portanto, é sempre na base da necessidade. Então, apesar de ser um exemplo muito, muito próximo, está longe. Ainda está muito longe do tipo de amor que Deus nos tem. O tipo de amor que é de Deus. Este amor ágape. E diz que o amor é de Deus. Este tipo de amor vem de Deus. E qualquer que ama desta forma é nascido de Deus. É nascido de Deus. Por isso é que muitas vezes aqui na Terra, às vezes nós somos enganados
Não estou a dizer que as pessoas têm esse objetivo de enganar, mas nós olhamos às vezes para pessoas extremamente bondosas e pensamos, aquela pessoa tem o amor de Deus. Poderá ter, mas aquela pessoa que ama como Deus ama é um amor incondicional. É um amor que não espera nada em troca. Por isso é que a palavra de Deus diz que quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos vivificou. Ele nos deu vida ainda antes de nós clamarmos a Ele por salvação. Quando nós ainda estávamos mortos, já Ele preparou o caminho. Já Ele fez tudo para chegar até nós e nós chegarmos até Ele. Então, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É engraçado porque esta palavra conhecer aparece em vários sentidos, aparece por toda esta carta sempre. João gosta muito desta palavra de conhecer. O que é conhecer a Deus? Neste aspecto do conhecer a Deus não é só de ouvir falar. Não é só, eu ouvi falar que há aí um Deus. Não, conhece a Deus é um conhecer de intimidade, um conhecer de relacionamento. Qualquer que ama é nascido de Deus, tem a mesma genética, não é? Digamos assim, de Deus e conhece a Deus. É algo que é fruto de um relacionamento com o Deus de quem, digamos assim está correto, de quem nós nascemos. Depois diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quantas vezes nós já ouvimos esta frase, até usada contra os crentes, contra os cristãos, quando nós pregamos o Evangelho e falamos de arrependimento, falamos de que Deus desagrada-se, por exemplo, da idolatria, de utilizar santos, de utilizar ídolos, a Maria, o José, o sol, a lua, sei lá, N de coisas para chegar a Deus, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o não sei das quantas. E nós falamos isso às pessoas, quando nós dizemos às pessoas que não é pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, e nós dizemos por exemplo, dizemos à pessoa que aquele estilo de vida, seja da mentira, seja da vaidade, do orgulho, seja de um pecado como a homossexualidade, como a prostituição, como o adultério, e dizemos, olha, isso está errado, estás a caminhar para o inferno, arrepende, volta-te para Deus, porque o caminho é Jesus. E qual é a resposta muitas vezes que nós temos dessas pessoas? Mas afinal, Deus é amor. Então Deus não é amor? Então se Deus é amor, Deus ama todas as pessoas e toda a gente vai para o céu, basicamente, porque Deus é amor. Quantas pessoas, não sei se vocês querem pôr aí no WhatsApp, quantas pessoas já vos responderam ou já vos disseram isto, que afinal, então teu Deus não é um Deus de amor? Pois, é utilizado fora de contexto, não é? E eu gostava de vos ler algumas coisas que eu coloquei aqui no meu estudo, que em várias passagens da Bíblia, por exemplo, em Êxodo 15:11, fala que Deus é glorificado em santidade, terrível em louvores e faz maravilhas. Em Deuteronômio 10:12 diz que o Senhor Deus é único e exclusivo. Em Josué 24:14 diz que o Senhor é digno de ser temido e servido. Ele é único. Em Isaías 6:3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E, por exemplo, em João 4:24 diz que Deus é Espírito. Em 1 João 1:5 já lemos que Deus é luz. Apocalipse
diz Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro e Rei Santo. Entre os versículos 3 e 4, todos estes atributos de Deus estão lá descritos. Então Deus, digamos assim, não é só um Deus de amor, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é santo. Deus é terrível em louvores. Terrível não é no sentido de mau, mas é tremendo, é forte, é poderoso, faz maravilhas. O Senhor é único e exclusivo. O Senhor é digno de ser temido. O Senhor é digno de ser servido. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é todo-poderoso. Ele é justo. Ai, mas Deus é amor e Ele é verdadeiro. Ai, mas Deus é amor, mas Ele é rei. Ai, mas Deus é amor, mas Deus é um Deus santo. Porque o que quer dizer o que Deus é amor? Quer dizer que o amor de Deus é uma força, é a sua força e é uma força irresistível. É uma força pura, poderosa, não é uma coisa fofinha. Não é uma coisa fraca, não é uma coisa sentimental. Nós quando ouvimos falar em amor pensamos sempre no coração que saltita como uma batata frita. Não é aqueles bonequinhos, aqueles emojis que nós mandamos com os olhos em corações e depois mandam assim, coração. Isso é tudo muito giro e eu compreendo, é agradável de se ver. Mas o amor de Deus, o amor de Deus é fofinho, mas é muito mais do que ser fofinho. O amor de Deus é a força de Deus, a força que o moveu a enviar Jesus Cristo para morrer por nós. O amor é a força de Deus. E eu escrevi aqui, não é um sentimento, não é um estado mental ou emocional, não é um sentimento, mas por vezes o amor é manifesto em poder, em trabalho e até em ira contra a injustiça e o mal. Contra a injustiça e o mal. Não vamos confundir com o discurso de ódio. Aquele que diz que é crente, que ama muito a Deus, mas depois tem um discurso de ódio contra as pessoas. Não estou a falar disso. Estou a dizer que o amor de Deus é uma força que se ira contra a injustiça. Veja como Jesus se irou, sem pecar. Ele entrou no templo. Não foi dentro das paredes do templo, mas o templo é considerado templo desde os seus átrios, no exterior. E antes das pessoas oferecerem ofertas, elas tinham que fazer o câmbio. Porquê? Porque dentro do templo só funcionava moeda do templo. Lá fora, na vida do dia a dia, as pessoas utilizavam a moeda romana. Mas no templo não poderiam usar a moeda romana porque era santo, tudo era para Deus. E depois havia os cambistas, havia ali a taxa de câmbio, havia negócio ali a decorrer e compravam os animais também. As pessoas tinham que comprar, quem não tinha, porque havia quem não tinha, que vinha de longe e que tinha que ofertar e comprar ali, mas não era a questão de estarem a comprar a oferta, era a questão do câmbio, da taxa do câmbio, de fazerem negócio de lucro, de juros. E o que é que acontece? Jesus irou-se e agarrou num pau e mandou aquelas barracas todas abaixo, dizendo que a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós transformastes a casa do meu pai num covil de ladrões. O amor de Deus manifesta-se muitas vezes numa ira, aquilo que é chamado uma ira santa. Contra o quê? Contra a injustiça e contra o que é mau. Contra o mal, contra a malignidade. E nisso não há erro. Esta coisa de Deus é amor, ao pensar que Deus passa a mão
por cima, né, no pelo de toda a gente, Deus perdoa tudo, qualquer, faz o que tu quiseres, vive como quiseres, diz o que tu quiseres, porque Deus é amor. Pois, Deus é amor, mas Deus não é parvo, Deus é santo, Deus é justo e é verdadeiro. E este amor manifesta-se numa ira contra aquilo que está errado. Ok? Então não vamos tomar o amor de Deus de forma leve. Da mesma forma que não devemos tomar o seu poder, a sua santidade, a sua justiça. Ok? Então vamos levar a sério esta coisa de Deus é amor. Então, se Deus é amor, aquilo que Ele pede de mim é que eu ame com o tipo de amor que Ele ama. Versículo 9 diz assim, e é isto, pronto, eu expliquei isto tudo e João me colocou no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora digam uma coisa, muito sinceramente, eu quando leio estes versículos, eu não vejo aqui fofurice nenhuma. Porque estes versículos que nós acabamos de ler, do 7 ao 11, confrontam o meu pecado. Confrontam aquilo que eu ainda não sou capaz de fazer, que é amar todos os meus irmãos. Com o mesmo amor que Deus ama. Mas nós já vimos anteriormente que, no versículo 20 do capítulo 3, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E porquê é que isto é importante nós nos lembrarmos? Porque não é na nossa força que nós vamos amar como Deus ama. É fácil amar como os amigos amam, porque Jesus disse, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Os ímpios, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, conseguem amar aqueles que os amam. Conseguem saudar aqueles que os saúdam de volta. Conseguem dar àqueles que lhes dão de volta. Conseguem emprestar àqueles que eles sabem que vão devolver aquilo que foi emprestado. Mas isso o mundo consegue fazer. Jesus nos está a chamar para algo maior, mais elevado, mais difícil de fazer, que é amar da mesma forma que Deus nos ama. Mas aquilo que é importante nós não nos esquecermos é que nós não estamos sozinhos para fazer essa obra. Para amar desta forma, nós não estamos sozinhos. Mas antes, ele disse no versículo 4 do capítulo 4, diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, que é o anticristo, o espírito deste mundo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E vimos no capítulo 2, no versículo 20 e no versículo, deixem ver, 27, que está em nós a unção do Santo. E quem é a unção do Santo? Não é o que é, mas é quem é a unção do Santo? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E é esse sim, é Deus Espírito Santo em nós que nos capacita e que nos trabalha para nós irmos conseguir amar como Deus ama. Nós não estamos sozinhos nesta tarefa. E se o nosso coração nos condena pela nossa incapacidade humana, nós temos Deus, temos Jesus, o nosso advogado, porque se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. No primeiro capítulo de João, vemos
e temos um advogado. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o seu Espírito Santo em nós. E que mais é que temos? Temos em nós o sangue de Jesus. Versículo 10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esta propiciação é o trono da graça. No templo havia o lugar Santo dos Santos, onde estava o trono da graça ou o trono da misericórdia, o assento da misericórdia. E o sumo sacerdote ungia com sangue aquele trono. E Jesus entrou no Santo dos Santos e ele sentou-se à direita da majestade de Deus. E o que é que nós temos lá nesse trono de misericórdia? Temos o sangue de Jesus Cristo que purifica o nosso pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E assim como Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então vejam, apesar como dissemos a semana passada, não encontramos na Bíblia a palavra Trindade. É um termo que nós, homens, ao estudarmos a palavra de Deus, encontramos para identificar e para estudar. Deus é Deus Pai, como vimos, Pai que enviou o Filho, e no versículo anterior diz que nos deu do seu Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, João está a dizer, vimos e testificamos, lá está, volta ele novamente a dizer, nós vimos e nós testificamos, nós somos testemunhas vivas de que o Pai, Deus o Pai, enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 15, qualquer, por isso Jesus veio para todos, e qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Lá está novamente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Sabe que há muita gente que conhece, mas é um conhecer superficial. Sabe, ouviu falar, mas não conhece profundamente. E por isso não crê. Mas ele está a falar para nós que cremos, nós que conhecemos, ele diz. E para ele, obviamente, para aqueles que estavam lá naquela altura, os receptores da sua carta. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Veja, há muitas pessoas que, ao lerem este versículo, dizem, são digamos assim, adeptos deste pensamento e desta crença de que nós aqui neste mundo vamos ficar perfeitos, iguais a Jesus Cristo. Devido a este versículo diz assim, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Eu não creio que isso vá acontecer. Eu acredito é que cada vez mais nós deixando o Espírito Santo trabalhar em nosso coração,
Vamos deixar que esse amor que é de Deus emane também das nossas vidas, transforme-nos a nós e transforme os outros ao nosso redor, de forma que nós vamos ser identificados como cristãos, como pequenos cristos. À semelhança daquilo que Jesus era, assim as pessoas vão reconhecer que nós somos também. Ok? Isto eu creio assim. Versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. A tua também diz temor. Noutras traduções fala medo. Medo. No amor não há temor, porque nós não podemos confundir esta palavra temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde o temor é uma reverência. O temor é nós prestarmos mais atenção àquilo que Deus diz do que àquilo que alguém possa dizer ou até àquilo que eu penso. O que Deus diz é que está certo. Eu tenho uma definição de temor que é assim: temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Agora, eu não disse odiar quem Deus odeia, porque Deus não odeia ninguém. Deus odeia o pecado. Então, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso para mim é o temor de Deus. E quando eu vou começar a medir as minhas atitudes, o meu estilo de vida, as decisões que eu tomo, e esta é a régua, é a minha medida, vai ser muito mais fácil tomar decisões. Eu vou responder torto, vou responder com a mesma moeda, ou vou ter um momento de respirar fundo e responder com uma palavra temperada com sal, equilibrada, ou às vezes até nem sequer vou responder porque, como maçãs em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, e melhor é aquele que está calado, porque aquele que abre a boca, muito abre a boca, enterra-se. Mais ou menos assim, parafraseando ali Provérbios. Então, no amor, não há temor, ou seja, não há medo. Sim, não há um medo. Aqui a palavra não é temor. Não é o temor de reverência, mas é o medo. E qual é a diferença? É que o temor de reverência a Deus leva-nos a agir mais próximo como Deus. O temor a Deus leva-me a desejá-lo. A desejá-lo. E não afastar-me dele. E a desejar fazer as coisas à maneira dele. Exato. O medo paralisa-nos. O medo paralisa-nos. O medo faz-nos fugir. E então ele diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Exato. A Vera está a escrever: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Aqui parou a transmissão. O meu Hernani. Mas aqui está a correr bem. Vejam lá, isso está. Aqui está a correr bem. A Vanessa tinha escrito aí uma coisa, tiraste? Espera aí. A Vanessa diz Levítico 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. É referente àquela questão que estávamos a falar que anteriormente. Deus é amor, mas Ele também é santo, Ele também é justo. A Raquel diz que grande é este mistério, digo eu, acerca do seu amor. Graças a Deus, porque as suas misericórdias se renovam e trabalham em nós e conseguimos amar. Eli de Souza fala glória a Deus. Aqui deve ser da neta, aqui está ok. Isso, espero que os problemas estejam já resolvidos aí para os lados do Hernani. Ok, então no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, o castigo.
E o que tem medo, não é perfeito em amor. Não é esta perfeição de não faz nada de errado, mas é a maturidade. Há um exemplo, há bocado estávamos no início a dizer que o amor mais parecido é o relacionamento entre pai e filhos. E pegando nesse exemplo, muitas vezes existem relacionamento entre pais e filhos, as crianças por vezes têm medo do pai e da mãe. E elas criam medo, e o medo afasta-os do pai e da mãe. E porquê é que eles têm medo? Porque não conhecem o amor que o pai e a mãe têm por eles, porque se a pessoa sabe que o pai e a mãe amam independentemente das falhas, ele não vai ter medo. E estou-me a lembrar, por exemplo, no Adão e Eva, que isto foi o que aconteceu quando eles pecaram. Apesar de que eles, antes de pecarem, conheciam a Deus, no sentido de não viam Deus, porque nunca ninguém viu Deus, mas quando eles pecaram, aquele pecado gerou medo neles, medo de Deus. Porque eles dizem, eu temi. Porque eu temi e escondi-me. Exatamente. E assim, então, mas onde é que tu andas, Adão? Claro que Deus sabia onde é que Adão estava. Mas onde é que tu andas? O que é que andas a fazer? Parece os pais assim, atrás dos filhos. Então, o que é que tu andas aí a fazer? E tal. Já o pai sabe a história toda. Mas o pai, ao mesmo tempo, está pronto para ajudar o seu filho. Tanto é que nós vimos mais tarde, apesar das consequências, o pai ajudou Adão e Eva também. Então, Deus, neste caso, ajudou Adão e Eva. Assim é também, quem não é perfeito no amor tem bastante medo, vive com medo. Yeah. Porque não só não sabe amar, como também não conhece do lado, neste caso do lado de Deus, que Deus o ama, independentemente das falhas, Deus está ali para ele, para ajudá-lo, para nos levantar. E se nós não conhecermos isso, estamos sempre com medo. Exato, é isso. E não é maduro, não conhece, é imaturo, é como, por exemplo, é como uma criança que, por exemplo, vai beber água e parte o copo. E fica cheia de medo que os pais lhe batam porque ela partiu o copo de água, sendo que é uma criança, e mesmo que não fosse, mas pronto, a falta de maturidade em conhecer o amor dos pais leva a criança a ter medo de dizer o mal que fez, por assim dizer, dando assim um exemplo assim Sim. bem leve. Outra coisa para ajudar esta questão do medo é assim, o que gera muitas vezes medo no ser humano é o sentimento de culpa que carregamos por coisas que fizemos no passado e também pela ideia errada que temos de Deus. Há bocado aqui falaste no versículo 16, e nós conhecemos, aqui é a palavra-chave, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. O amor de Deus nos tem. Então, o que faz muitas vezes nós carregarmos este sentimento de culpa, este medo que nós temos até por Deus. Muitas pessoas têm medo de Deus, têm medo de morrer, não sabe o que é que vai acontecer após a morte. A Celeste está a dizer, se aconteceu comigo, cresci no temor, no terror, e foi muito difícil ver Deus, um Deus de amor, especialmente quando a gente diz, Deus é pai, e quem teve uma má experiência com o pai ou com os pais tem dificuldade em ver Deus como pai, porque lá está a tal comparação, mas Deus não tem nada a ver, é muito anos-luz. E eu não estou a querer bater, digamos assim, na vaca fria, como se costuma dizer, mas de facto nós aqui em Portugal, as famílias carregam muito esse sentimento de culpa, porque a própria Igreja, no modo geral, incluindo a Igreja Católica, apresenta um Deus carrasco, um Deus complicado, um Deus que só se alegra se nós sacrificarmos, um Deus que parece que nunca está satisfeito connosco. Nós temos sempre esta ideia que é um Deus por irado. mais que eu faça, parece que nunca agrada a Deus. Por mais que eu faça, nunca agrada a Deus. Este sentimento de culpa que os líderes das igrejas ensinam e passam para as pessoas é absolutamente satânico. Sim. Porque Deus não é isso. Por isso é que João diz,
Nós conhecemos Deus, nós sabemos quem Deus é, porque cremos no amor de Deus. Exatamente. E temos de ter cuidado para não cairmos no outro lado, digamos assim, no outro extremo, que é aquilo que hoje em dia se vê em muitas igrejas, que é chamado da hipergraça, que é assim, que vale tudo porque Deus perdoa, e que depois começa a ir para o universalismo, que é Deus vai salvar toda a gente, não importa o quê, portanto, bora lá viver a vida como não nos apetece. E não é nada disto. Mas pegando aí nesse gancho, não é, como se costuma dizer o seguinte, que por vezes há também este lado, quando fala aqui do amor, que é quando eu amo e conheço, por exemplo, eu amo-te, eu conheço-te e sei que tu também me amas, mas eu, por saber que tu me amas, eu também não posso fazer o que me apetece. Exatamente. Porque eu sei que há coisas que se eu for fazer que vão tu desagradar. Queres fazer, mas que a mim me vão desagradar. Por isso é que lá em Romanos 12, creio que é o capítulo 12, diz lá que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor limita-nos. Porquê? Porque o amor leva-nos a pensar no outro. Não é um amor egoísta, mas é um amor ágape, um amor incondicional, que leva a colocar o outro à frente da nossa vontade e do nosso próprio ser. A Vanessa escreveu: o temor e o amor andam juntos, quem ama a Deus o respeita, porque quer agradá-lo, e quer melhorar as suas atitudes porque o ama. Amém. E é verdade. E pronto, carregou, passado, não é, Celestia? Agora graças a Deus, agora carregamos o amor de Deus dentro de nós, não é verdade? E, portanto, nós, versículo 19, isto é importante, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem teve a iniciativa, quem deu o primeiro passo, eu tenho a impressão que dei o primeiro passo. Que Deus deu milhares de passos, não foi só o primeiro, mas foi Deus em relação a nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é que nos amou primeiro. Há pessoas que dizem, porque Deus tem necessidade do nosso amor, ou tem necessidade do nosso louvor, ou Deus criou-nos porque Deus não queria estar sozinho. Deus não estava sozinho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já estava acompanhado, ele já vivia neste amor, porque o Pai ama o Filho e o Espírito, e o Espírito ama o Filho e o Pai, e o Filho ama o Pai e o Espírito. Eles não tinham necessidade de nós. Foi simplesmente pela sua grande bondade que Ele nos criou e que nos fez semelhantes a Ele e que quer estar connosco. É por amor que Ele quer estar connosco, não é por necessidade. E Ele nos amou primeiro e nós o amamos em resposta ao seu grande amor por nós. Mas, versículo 20, se alguém diz, vamos imaginar, alguém por aí diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão. Lembram-se daquela definição? Se calhar o Hélio e a Susana ainda não estavam no grupo nessa altura. Quando nós pusemos aquela definição sobre amar e odiar. Então, eu vou dizer, se eu descobrir aqui rapidamente no meu... o amor. O que é o amor? Este amor ágape é uma atitude inteligente e intencional de estima e devoção, uma atitude não egoísta, intencional e orientada para fora, que deseja fazer o bem àquele que é amado. E o que é o ódio? É o oposto. Uma atitude inteligente e intencional, eu diria que é mais burra, mas pronto, é uma atitude, digamos assim, de propósito, é intencional, de desprezo e desapego. Uma atitude egoísta, intencional e orientada para fora, que deseja fazer o mal àquele que é odiado. E nisto chegamos aqui ao versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, se intencionalmente deseja o mal e até procura fazer o mal àquela pessoa, pode não ser em atos, não é fazer o mal, agarrar numa faca e espetar nas costas, mas pode espetar uma faca nas costas pelas palavras que diz, não é verdade? Pode matar, digamos assim, uma pessoa, pode odiar uma pessoa com as palavras que diz, ou
pelas ações que não tem, pelo total desprezo e desapego que possa ter ao seu próprio irmão. O que é que João diz que essa pessoa é? Aqui o fofinho do João diz assim: é mentiroso. É mentiroso. Que discurso tão fofo de amor, não é verdade? Eu gosto mesmo disto. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. E lá está. Nós temos vindo a ver os testes que João está a falar à igreja para que reconheçam o que é verdade e o que é erro. O teste da justiça. Obedecemos aos mandamentos de Deus. O teste da verdade. Confessamos que Jesus é o Cristo, o Messias. E o teste do amor. Amando os nossos irmãos. Se nós vemos pessoas a agirem desta forma, pessoas que obedecem a Deus, que confessam que Jesus é o Cristo e que amam os seus irmãos, são nascidos de Deus. E aí conhecemos quem é da verdade e quem é do erro. Amém. É verdade. Ok? É isso. Bem, nós vamos quase para terminar, mas dizer o seguinte, para também trazer aqui agora um bocado de ajuda neste sentido. Nós não conseguimos exercer este amor do mesmo tipo de Deus de um dia para o outro. É impossível. Então, temos o Espírito Santo que nos ajuda, conforme a Célia falou. E a palavra de Deus falou, claro. Mas eu gostava de dar aqui uma dica. Tudo começa por uma decisão. Se você quer mesmo honrar ao Senhor, quer permitir que esse amor de Deus flua através de si para os outros, então tome uma decisão hoje. Faça essa decisão. A decisão é importante, é tal e qual como, por exemplo, para perdoar. Nós às vezes estamos ofendidos com as pessoas, ou com pessoas, uma ou várias, e nós chegamos à conclusão que o melhor caminho é perdoar. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Começa sempre com uma decisão. Eu decido perdoar aquela pessoa. E no meio desta decisão, e quando a tomamos, após tomar a decisão, ainda há muito pensamento contrário, muito pensamento contra aquela pessoa. Ainda estamos muito quentes, é como um ferro de engomar que está ao rubro, quente, mas quando você desliga a ficha da eletricidade, aquele ainda demora um bocadinho a arrefecer. Então, a decisão é esse desligar da ficha da eletricidade. Mas você decidiu. E isso é muito importante. E com respeito ao amor, é a mesma coisa. Você decide. Não, eu vou permitir que Deus exerça esse amor na minha vida e que esse amor de Deus flua para os outros. Então é uma decisão que nós tomamos. E o que é que acontece? À medida que o tempo avança, nós vamos melhorar. Às vezes vamos dando aqui uma calinada, de vez em quando caímos aqui, escorregamos acolá, mas lembramos, espera aí, eu decidi. Não, eu decidi. Eu não posso ser um bloqueio a este amor. Tenho que correr para Deus, olhar para Ele. Exato. E tenho que voltar a Deus. Como é que Deus... E aí a oração é importante. A oração nos ajuda a nos focarmos, a centralizarmos em Cristo. Às vezes, quando se fala de oração, pensamos assim, orar para pedir isto, para pedir aquilo, orar para que Deus mude isto, mude aquilo. Não, a oração é para nós. É para... Quando Jesus ia orar, ele ia centralizar-se em Deus. Ele ia buscar a vontade de Deus. Ele não ia pedir para Deus mudar o mundo, ou para Deus transformar e salvar não sei quem. Não. Jesus, quando ia orar, ele ia orar para que ele se centralizasse na sua missão, no foco, para não perder o seu foco.
Assim nós devemos fazer também. A oração serve para nós não perdermos o foco no Evangelho, nas palavras de Jesus Cristo e neste amor que flui de Deus para nós e que nós devemos fluir para os outros também. É como uma barragem que deixa a água sair para dar vida a outros territórios, a outras terras. E assim é o amor de Deus no nosso coração. Amém? Olha, posso ler? A Vera escreveu: ser amado por Deus significa que Ele colocou o seu olhar sobre nós e ativamente nos atrai para si em todos os momentos. É verdade, Vera. E que poético esta frase, não é? Muito fixe. E muito bem. A Salete disse-nos, bom é louvar ao Senhor, e a falar do medo, que até há pais que incutem medo nos filhos. Sim, há pais que incutem medo nos filhos e medo de Deus aos filhos. Não faças isso, senão Deus vem e castiga-te. Essas coisas assim, não é? Que alguns pais dizem aos filhos. Temos que cantar mais um hino. Vamos cantar então, vamos terminar diferente. Em vez de fazer uma oração, cantamos. Eu queria cantar um E antes de cantar, só dizer que, aproveito para dizer, não se esqueça de fazer a sua reserva, você que vem este domingo de Páscoa. Desejar a todos, mais uma vez, uma Páscoa muito feliz e não se esqueça que terminaremos a nossa série Jesus é o Caminho este domingo. Eu lembrei-me de uma música que já não canto há muito tempo, tem ali a ver com aquilo que a Raquel disse logo ali no início. Não é bem exatamente tal e qual o versículo, é uma música fofinha, do amor de Deus fofinho, e eu espero que a grande maioria de vocês se lembre desta música, que é muito simples, que diz assim: o amor eterno do Senhor não cessa, nem mesmo sua ternura. Nova é cada dia, nova é cada dia, grande e fiel és tu, Senhor, grande e fiel és tu. O amor eterno do Senhor não cessa, nem mesmo sua ternura. Nova é cada dia, nova é cada dia, grande e fiel